Atenção! A bula a seguir é a versão atualizada que está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em caso de novas atualizações, um novo vídeo será produzido. Essa bula atualizada está disponível também em forma de texto no site da Anvisa. Por isso, em caso de dúvidas, acesse o endereço www.anvisa.gov.br. O link está na descrição do vídeo. O objetivo desse vídeo é facilitar o acesso às orientações sobre o medicamento, com áudio, legenda e divididas em capítulos, que estão na descrição do vídeo. Nunca se automedique. Procure sempre um profissional de saúde. Diazepam. Hipolabor Farmacêutica Limitada. Solução injetável. 5 mg por mililitro. Diazepam. Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999. Nome genérico, Diazepam. Forma farmacêutica, solução injetável. Apresentação, 5 mg por mililitro. Caixa contendo 100 ampolas de 2 ml. Uso adulto e pediátrico. Uso intramuscular intravenoso. Composição, cada mililitro de solução injetável contém Diazepam 5 mg. Excipiente, quantidade suficiente para 1 ml, álcool benzílico, propilenoglicol, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, água para injetáveis. Informações ao paciente. Item 1. Para que este medicamento é indicado? Este medicamento é indicado no tratamento da ansiedade, estados epiléticos e convulsivos, no tratamento da insônia, como relaxante muscular e em medicação pré-anestésica. Item 2. Como este medicamento funciona? O diazepam possui propriedades ansiolíticas, diminui a ansiedade, sedativa, relaxamento e sono, miorrelaxantes, relaxante muscular, anticonvulsivantes, tratamento ou prevenção da convulsão e efeitos amnésicos, perda temporária de memória. Item 3. Quando não devo usar este medicamento? O diazepam solução injetável não deve ser administrado a pacientes com hipersensibilidade, alergia, aos benzodiazepínicos, classe de medicamentos, ou a qualquer um dos produtos que compõem este medicamento, e a pacientes dependentes de outras drogas, inclusive álcool, exceto neste último caso. Quando utilizado para o tratamento dos sintomas agudos de abstinência, privação. Evitar o uso em pacientes que apresentem glaucoma de ângulo estreito, aumento da pressão intraocular. Deve ser evitado por pacientes com insuficiência respiratória grave e síndrome da apneia do sono, pausas na respiração durante o sono. O diazepam solução injetável deve ser utilizado com precaução por pacientes portadores de miastenia graves, doença muscular inflamatória, devido ao relaxamento muscular pré-existente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Quando existe insuficiência cardiorrespiratória, deve-se ter em mente que sedativos como o diazepam podem acentuar a depressão respiratória, dificuldade em respirar. Entretanto, o efeito sedativo, calmante, pode, ao contrário, ter efeito benéfico ao reduzir o esforço respiratório de certos pacientes. Na hipercapnia, aumento de gás carbônico no sangue, severa crônica, diazepam solução injetável só deve ser administrado caso os benefícios potenciais superem os riscos. Devem ser adotados cuidados extremos ao se administrar diazepam injetável, em especial por via intravenosa, a pacientes idosos, pacientes com doenças muito graves e aqueles com reserva pulmonar limitada, pois existe a possibilidade de ocorrer apneia, pausa na respiração ou parada cardíaca. O uso concomitante de barbituratos, álcool ou outros agentes depressores do sistema nervoso central aumenta a depressão com consequente risco aumentado da ocorrência de apneia. Pacientes idosos ou debilitados devem usar doses menores. Devem ser observadas as precauções usuais no caso de pacientes com comprometimento das funções renal e hepática. O diazepam solução injetável está também associado a um fenômeno de dependência física e psíquica que aumenta com a dose e duração do tratamento. Este fenômeno pode resultar numa intensificação da insônia e da ansiedade no caso de haver uma parada brusca da medicação. O diazepam solução injetável não deve ser usado isoladamente no tratamento da depressão ou da ansiedade associada à depressão porque pode desencadear o suicídio. Dependência.
Pode ocorrer dependência quando da terapia com benzodiazepínicos, por exemplo, diazepam. O risco é mais evidente em pacientes sob uso prolongado, em altas dosagens e particularmente em pacientes predispostos, com história de alcoolismo, abuso de drogas, forte personalidade ou outros distúrbios psiquiátricos graves. No sentido de minimizar o risco de dependência, os benzodiazepínicos só devem ser prescritos após cuidadosa avaliação quanto à indicação e devem ser administrados por período de tempo mais curto possível. A continuação do tratamento, quando necessária, deve ser acompanhada bem de perto. A duração prolongada do tratamento só se justifica após cuidadosa avaliação dos riscos e benefícios. Abstinência. O início dos sintomas de abstinência, privação, é variável, durando poucas horas a uma semana ou mais. Nos casos menos graves, os sintomas da abstinência podem restringir-se a tremor, agitação, insônia, ansiedade, cefaleia, dor de cabeça e dificuldade de concentração. Entretanto, podem ocorrer outros sintomas de abstinência, tais como sudorese, suor, espasmos musculares, contração involuntária dos músculos e abdominal, alterações na percepção e, mais raramente, delírio e convulsões. Na ocorrência de sintomas de abstinência, é necessário um acompanhamento médico bem próximo e apoio para o paciente. A interrupção abrupta deve ser evitada e deve ser adotado um esquema de retirada gradual. Gravidez e amamentação. O diazepam e seus metabólitos atravessam a barreira placentária e atingem o leite materno. A administração contínua de benzodiazepínicos durante a gravidez pode originar hipotensão, redução da pressão arterial, diminuição da função respiratória e hipotermia. Baixa temperatura corporal no recém-nascido. Sintomas de abstinência em recém-nascidos têm sido ocasionalmente relatados com o uso de benzodiazepínicos. Cuidados especiais devem ser observados quando o diazepam solução injetável é utilizado durante o trabalho de parto, quando altas doses podem provocar irregularidades no trabalho cardíaco do feto e hipotonia, dificuldade de sucção, hipotermia no neonato. Antes da decisão de administrar diazepam solução injetável durante a gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, como deveria ocorrer sempre com outras drogas, os possíveis riscos para o feto devem ser comparados com os benefícios terapêuticos esperados para a mãe. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Pediatria. Deve-se lembrar que o sistema enzimático envolvido no metabolismo da droga não está totalmente desenvolvido no recém-nascido, especialmente em prematuros. O álcool benzílico, presente na fórmula do produto, pode provocar lesões irreversíveis no recém-nascido, principalmente em prematuros. Por isso, para estes pacientes, diazepam solução injetável só pode ser usado caso não estejam disponíveis alternativas terapêuticas. Idosos. A eliminação pode ser prolongada nos idosos e, consequentemente, a concentração plasmática pode demorar a atingir o estado de equilíbrio dinâmico, steady state. Devem ser adotados cuidados extremos ao se administrar diazepam injetável a idosos, em especial por via intravenosa, pois existe a possibilidade de ocorrer apneia ou parada cardíaca. Interações medicamentosas. Tem sido descrito que a administração concomitante de cimetidina, mas não ranitidina, retarda o clearance, depuração, do diazepam. Existem igualmente estudos mostrando que a disponibilidade metabólica da fenitoína é afetada pelo diazepam. Por outro lado, não existem interferências com os antidiabéticos, anticoagulantes e diuréticos comumente utilizados. Se o diazepam solução injetável é usado concomitantemente com outros medicamentos de ação central, tais como neuroléticos, tranquilizantes, antidepressivos, hipnóticos, anticonvulsivantes, analgésicos e anestésicos, os efeitos destes medicamentos podem potencializar ou serem potencializados pelo diazepam. O uso simultâneo com levodopa pode diminuir o efeito terapêutico da levodopa. Interferência em exames laboratoriais. Pode ocorrer elevação das transaminases e da fosfatase alcalina. Interferência na capacidade de dirigir e operar máquinas. Os pacientes, particularmente os motoristas e as pessoas que operam máquinas, devem estar atentos aos riscos de sonolência e tontura associados com esta medicação.
Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Outras interações. Este medicamento não deve ser consumido concomitantemente com bebidas alcoólicas, pois pode aumentar os efeitos indesejáveis do medicamento e do álcool. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? O diazepam solução injetável deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius, protegido da luz. Aspectos físicos. Ampolas de vidro âmbar contendo 2 ml. Características organoléticas. Líquido incolor amarelado, odor característico. Prazo de validade. 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Número de lote e datas de fabricação e validade. Vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 6. Como devo usar este medicamento? Para se obter efeito ótimo, a posologia deve ser individualizada. As doses usuais diárias recomendadas a seguir preenchem as necessidades da maioria dos pacientes, embora existam casos que necessitem de doses mais elevadas. As doses parenterais recomendadas para adultos e adolescentes variam de 2 a 20 mg intramuscular ou intravenosa, dependendo do peso corporal. Indicação e gravidade dos sintomas. Em algumas indicações, tétano, por exemplo, podem ser necessárias doses mais elevadas. A administração intravenosa de diazepam deve ser lenta, 0,5 a 1 ml por minuto, pois a administração excessivamente rápida pode provocar apneia. Instrumental de reanimação deve estar disponível para qualquer eventualidade. Instruções posológicas especiais, anestesiologia. Pré-medicação, 10 a 20 mg intramuscular, crianças, 0,1 a 0,2 mg por quilograma, 1 hora antes da indução anestésica. Indução anestésica, 0,2 a 0,5 mg por quilograma intravenosa. Sedação basal antes de procedimentos terapêuticos, diagnósticos ou intervenções, 10 a 30 mg intravenosa, crianças. 0,1 a 0,2 mg por quilograma. O melhor método para adaptar a posologia às necessidades de cada paciente consiste em se administrar uma dose inicial de 5 mg, 1 ml, ou 0,1 mg por quilograma, e doses subsequentes de 2,5 mg a cada 30 segundos, ou 0,05 mg por quilograma, até que haja oclusão palpebral. Ginecologia e obstetrícia. Eclampsia, durante a crise convulsiva, 10 a 20 mg intravenosa, doses adicionais segundo as necessidades, por via intravenosa ou gota-gota, até 100 mg por 24 horas. Tétano, 0,1 a 0,3 mg por quilograma intravenosa a intervalos de 1 a 4 horas ou gota-gota, 3 a 4 mg por quilograma a cada 24 horas. Simultaneamente, a mesma dose pode ser administrada por sonda nasogástrica. Estado de mal epiléptico, 0,15 a 0,25 mg por quilograma intravenosa, eventualmente gota-gota. Repetir, se necessário, após 10 a 15 minutos. Dose máxima, 3 mg por quilograma a cada 24 horas. Estados de excitação, ansiedade aguda, agitação motora, delirium tremens, dose inicial de 0,1 a 0,2 mg por quilograma intravenosa. Repetir a intervalos de 8 horas até o desaparecimento dos sintomas agudos, a seguir, prosseguir o tratamento por via oral. Atenção, administrar a solução injetável de diazepam separadamente, pois ela é incompatível com as soluções aquosas de outros medicamentos. Precipitação do princípio ativo. Perfusão. O diazepam permanece estável em solução de glicose a 5% ou 10% ou em solução isotônica de cloreto de sódio,
desde que se misture rapidamente o conteúdo das ampolas, máximo 4 ml, ao volume total de solução, mínimo 250 ml, utilizando a mistura após o preparo. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Modo de usar. Orientações para abertura da ampola. A ampola de diazepam injetável possui sistema de quebra que facilita sua abertura. Este sistema de quebra pode ser por meio de anel de ruptura, Vibrac ou ponto único, OPC. No sistema de anel de ruptura, Vibrac, há um anel aplicado no gargalo da ampola composto por tinta específica que fragiliza o vidro e facilita a ruptura neste local. No sistema de ponto único, OPC, há um ponto de tinta comum que tem função de orientar o local de apoio para que se faça a força que irá gerar o rompimento da ampola no gargalo. Neste caso, o gargalo não possui anel de tinta, porém, possui uma incisão superficial, fio-cante, que facilita a ruptura neste local. Siga as orientações abaixo para realizar a abertura da ampola de forma correta. Anel de ruptura, Vibrac. 1. Segure a ampola inclinada em um ângulo de 45 graus. 2. Posicione os dedos polegares no gargalo da ampola, onde possui o anel de ruptura, que corresponde ao local indicado para rompimento. 3. Posicione os dedos indicadores na haste e no corpo da ampola, de forma que o gargalo, que é o local da ruptura, esteja no centro desta distância. 4. Certifique-se de que não está apertando a haste da ampola, para evitar que ela se quebre. 5. Exerça força com os polegares para frente e com o indicador que está na haste da ampola para trás, para realizar a abertura da ampola. Ponto único, OPC. 1. Segure a ampola pelo corpo. 2. Com a outra mão segure a haste de forma que o polegar e o indicador estejam posicionados na direção do ponto de tinta. 3. Exerça força sobre a haste fazendo um movimento de rotação para baixo para realizar a abertura da ampola. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar esse medicamento? Como este é um medicamento de uso restrito a hospitais, o plano de tratamento é definido pelo médico que acompanha o caso. Se você não receber uma dose deste medicamento, o médico deverá redefinir a programação do tratamento. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Cansaço, sonolência e relaxamento muscular. Em geral, estão relacionados com a dose administrada. Reação incomum ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Confusão mental, amnésia anterógrada, perda de memória passada, depressão, diplopia, visão dupla, disartria, articulação imperfeita da palavra, cefaleia, dor de cabeça, hipotensão, diminuição da pressão arterial, variações nos batimentos do pulso, depressão circulatória, parada cardíaca, incontinência urinária, aumento ou diminuição da libido, náusea, secura da boca ou hipersalivação, rachi cutâneo, coloração avermelhada na pele, urticária, fala enrolada, tremor, retenção urinária, tonteira e distúrbios de acomodação visual. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Elevação das transaminases e da fosfatase alcalina, assim como icterícia. Têm sido descritas reações paradoxais tais como excitação aguda, ansiedade, distúrbios do sono e alucinações. Quando estes últimos ocorrem, o tratamento com diazepam deve ser interrompido. Particularmente após a administração intravenosa rápida, podem ocorrer trombose venosa, flebite, irritação local, edema ou, menos frequentemente, alterações vasculares. Veias de pequeno calibre não devem ser escolhidas para administração, devendo-se evitar principalmente a administração intraarterial e o extravasamento do medicamento. A administração intramuscular pode ocasionar dor local, acompanhada, em alguns casos, de eritema na região da aplicação. É relativamente comum hipersensibilidade dolorosa. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Os sintomas de superdosagem manifestam-se por extrema intensificação dos efeitos do produto, como sedação, relaxamento muscular, sono profundo ou excitação paradoxal. Na maioria dos casos, é necessária apenas observação dos sinais vitais ou reversão pelo antagonista flumazenil. Intoxicações graves podem levar ao coma, à reflexia, depressão cardiorrespiratória e apneia, exigindo tratamento apropriado, ventilação, suporte cardiovascular. Nos casos de intoxicações graves por quaisquer benzodiazepínicos, com coma ou sedação grave, recomenda-se o uso do antagonista específico, o flumazenil, na dose inicial de 0,3 mg intravenoso, com incrementos de 0,3 mg a intervalos de 60 segundos até reversão do coma. No caso dos benzodiazepínicos de meia-vida longa, pode haver recidiva da sedação, portanto, recomenda-se o uso de flumazenil por infusão intravenosa de 0,1 a 0,4 mg por hora, gota a gota. Em glicose a 5% ou cloreto de sódio 0,9%, juntamente com os demais processos de reanimação, desde que o flumazenil não reverta a depressão respiratória. Nas intoxicações mistas, o flumazenil também pode ser usado para diagnóstico. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações. Dizeres legais. MS 1 13 43 01 52. Farmacêutico responsável. Dr. Renato Silva. CRFMG 10.042. Ipauabur Farmacêutica Limitada. Rodovia BR-262, quilômetro 12,3, Borges, Sabará, Minas Gerais. CEP 34.735010. CNPJ 19.570.720.0000110. SAC 0800 031 1133. Indústria brasileira. Venda sob prescrição médica. O abuso deste medicamento pode causar dependência. Uso restrito a hospitais. Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 4 de janeiro de 2023.